Olá para você, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque. Esse é o canal de leitura diária da Bíblia, de volta à essência. E hoje, exatamente hoje, nós estamos começando um livro novo, uma leitura nova. Terminamos ontem o livro de Êxodo. Temos aqui já no canal algumas leituras salvas, como do livro de Gênesis, de Mateus, de Êxodo. E hoje, gente, eu estou super feliz em anunciar para vocês que nós vamos ler o livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso. Inclusive até empresas, né, que usam muitos versículos, muitos princípios da palavra de Deus que estão aqui no livro de Provérbios para aplicar nas suas culturas, né? E é muito interessante porque Provérbios é um livro que fala sobre tudo. É um livro que a gente vai encontrar palavras sobre amizade, sobre família, sobre namoro, sobre riqueza, sobre elogio, né? Provérbios, gente, é um livro muito importante, muito especial. E eu vejo que é importante a gente, neste momento, falar sobre Provérbios, porque o Provérbios é um livro de sabedoria, né? E cada vez mais parece que as pessoas estão perdendo um pouco assim o filtro, né? Estão agindo tolamente, né? E acabam assim perdendo a razão, perdendo o senso, o discernimento, né, de resolver situações, de falar com pessoas. Então a gente precisa voltar para a palavra de Deus e precisamos ler Provérbios para sermos pessoas mais sensatas e mais sábias nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos. Então, se você ama esse tipo de conteúdo, se você gosta, ou de repente Provérbios despertou assim no seu coração uma curiosidade sobre o que é Provérbios, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os avisos, porque todo dia nesse horário mais ou menos o YouTube solta o aviso informando que o vídeo já chegou e você não vai perder nada do que vem por aí, principalmente porque Provérbios é uma leitura de 31 dias, então daqui para frente nós vamos somente ler Provérbios e nós vamos ler um capítulo por dia, que é a proposta do canal, tá bom? Então, você que está chegando agora, se você quiser, já vasculhe aí o canal, procura por temas que você goste, você se identifique. Você também pode montar o seu próprio plano de leitura, mas a ideia é todo dia a gente ler a palavra de Deus e assim mergulhar mesmo, sabe gente? Mergulhar mesmo na palavra de Deus pra gente, que ela é vida, ela é direção e assim, ela é luz para o nosso caminho. E nós vivemos dias em que nós realmente precisamos nos voltar para Deus mais e mais e resgatar esse hábito, essa cultura de ler a palavra de Deus, tá ok? Então, antes da leitura, vamos falar com Deus, pedindo que Ele fale com a gente e dê sabedoria para nós, dê entendimento para nós diante da palavra que vamos ler hoje. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra, de conhecer os seus caminhos, as suas leis, os seus princípios. E eu peço ao Senhor, antes de tudo, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, as minhas falhas. E abençoa, Deus, a leitura que vamos fazer. Eu peço ao Senhor que fale com essa pessoa que está me assistindo também, onde ela está, a casa dela, tudo que ela tem, e que a partir de hoje a vida dela seja um divisor de águas através da leitura desse livro, Senhor. Nos dê sabedoria através do livro de Provérbios. Fale conosco, nós abrimos o nosso coração, ó Deus, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor como corações ensináveis para que possamos aprender mais e mais a sua palavra e sermos pessoas melhores e transformadas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, antes da leitura, eu preciso lembrar o seguinte, todo dia quando nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, não quer dizer que nós não vamos errar nunca, que vamos ser totalmente perfeitos, íntegros e irrepreensíveis. A Bíblia, a leitura da Bíblia, ela é uma jornada, é algo que a gente vai engatinhando, todo dia a gente se alimenta um pouquinho e a transformação muitas vezes vem durante a jornada, durante o processo.
Então, meu convite é que você sempre leia a sua Bíblia, ainda que às vezes você fique cansado, não conseguir um tempo, mas seja consistente, seja constante e seja firme na leitura, porque Deus ele vai abençoar muito a sua vida e muita sabedoria você vai conseguir para tomar suas decisões e para se relacionar com as pessoas que você precisa, tá? Então, a palavra de Deus hoje no livro de Provérbios, Provérbios 1, está escrita assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que os ouçam também o sábio, para que aumente o seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não sigas o caminho deles. Desvia-te das suas veredas, pois os pés dos pecadores correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores se põem em emboscadas contra seu próprio sangue e espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas, porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas, pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão, eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei, quando o terror vos sobrevier, como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão. Porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Gente, que coisa linda, maravilhosa quando a gente lê a palavra de Deus, quando esse texto do capítulo 1 ele fecha falando, né? Quem me der ouvidos viverá seguro, estará tranquilo, sem medo do mal. Muitas vezes nós queremos viver essa vida. Muitas vezes a gente quer se sentir que a gente está seguro, tranquilo, né? E assim, a gente não quer ter medo. A gente quer sentir que a gente está bem. Mas muitas vezes nós vivemos com aquela sensação de medo, de insegurança, sabe? A gente não está tranquilo, a gente está assim agitado, com medo, pesaroso. E muitas vezes assim, a gente precisa perceber
se às vezes onde nós estamos falhando, né, como princípio aqui do que o próprio livro de Provérbios diz, é se falta o temor do Senhor. Veja, gente, o que é o provérbio? O que são provérbios, né? Quando nós temos aqui um livro com esse nome, Provérbios, que foi escrito por Salomão, um homem muito, muito, muito sábio, sabe? Filho do rei Davi, o maior rei de Israel. Então a Bíblia, ela traz esse livro dos provérbios, o livro da sabedoria, porque o que ele é um provérbio e para que ele serve? Para que ele serve? Vamos olhar aqui logo no comecinho, vamos comer um pouquinho da palavra quando diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução. Então os provérbios, eles servem para conhecer a sabedoria e a instrução. Depois, para entender as palavras que dão entendimento. Então, provérbios são meios, vamos dizer assim, é um meio de sabedoria pelo qual nós possamos entender as palavras que vão dar o entendimento. E depois aqui a Bíblia ainda diz, para instruir, vamos sempre lembrar aqui, Provérbios de Salomão, assim que começa o texto, Provérbios de Salomão, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Ou seja, se eu quero ser sábio no meu procedimento, eu vou para onde? Eu vou para os provérbios, eu vou ler o livro de provérbios para que eu consiga ter a instrução de como eu posso agir sabiamente no meu procedimento. E depois, versículo 4, provérbios, novamente lembrando aqui, para dar prudência ao simples, certo? E em seguida, o conhecimento e o bom senso aos jovens. Então, a ideia do livro de Provérbios é essa, é ela trazer instrução, ela mostrar como nós possamos ser sábios no nosso procedimento, como um simples pode ser prudente e como também os jovens podem ter conhecimento e bom senso, né? E aqui a palavra de Deus, ela começa trazendo já alguns conselhos. O primeiro aqui sobre o cuidado com as pessoas, né? Cuidado, aqui a Bíblia ela fala o cuidado com os pecadores, mas quando nós lemos aqui, a gente entende o que o texto quer dizer quando, por exemplo, vem pessoas querendo fazer o mal para alguém e fazem um convite para você. Por exemplo, versículo 10, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco e vamos armar uma emboscada para matar, né? E aqui tá falando, olha, vamos fazer o mal, vamos nos aproveitar, vamos pegar toda ali as riquezas, tudo que tem, né? E aí você vai ser como um de nós. E aqui o conselho, né? Meu filho, não faça isso, não siga esse caminho. Não vá por esse caminho, não se deixe seduzir por esse tipo de convite, né? E aqui a Bíblia está falando, gente, que assim, à medida que a pessoa ela tem essa cobiça, ela tem esse desejo, a própria cobiça ela tira a vida dela, né? Então a gente começa a perceber aqui no primeiro capítulo do livro de Provérbios, já o primeiro conselho importante que Deus ele deixa aqui pra gente, no meu modo de ver, sobre o cuidado com as pessoas com quem você anda, né? Também ali um convite, né? Você desejar a sabedoria. Porque o que acontece? A palavra de Deus, ela está disponível, o Senhor, ele quer nos instruir, quer falar com a gente. Muitas vezes Deus usa até pessoas, seja um pai, uma mãe, alguém que é mais sábio, mais vivido, alguém com mais experiência para nos aconselhar, nos dar conselhos, né? E muitas vezes assim, nós rejeitamos, não queremos, as pessoas rejeitam, elas desprezam o conselho, né? E elas vivem ali no seu próprio caminho, cegamente, né, não aceitam ouvir ninguém. E aqui a própria palavra de Deus, ela fala sobre isso aqui logo no primeiro capítulo, né? Essas pessoas são chamadas de insensatas, né? Ó insensatos, até quando vocês vão amar a insensatez? E aí o que acontece com os insensatos? Vai chegar um momento deles de aflição, de angústia, onde eles vão clamar, onde eles vão querer uma ajuda, e é mais ou menos assim, é como se a sabedoria, se ela fosse uma pessoa aqui, ela mesma iria desprezar essas pessoas, porque quando ela estava disponível, os insensatos não quiseram.
sabe? E sabe, gente, é muito interessante que aqui, quando a palavra de Deus, ela fala ali logo no fim, no versículo 31, falando assim, olha, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Aqui o Senhor falando a respeito da pessoa insensata, da pessoa que não gosta de ouvir, que é teimosa, que é dura de coração, não aceita a repreensão, não aceita ser corrigido. Então o que a Bíblia diz? Essas pessoas vão comer do seu próprio fruto, sabe? Elas vão se fartar dos seus próprios conselhos e assim, o caminho não é um caminho bom. E aí, aqui a palavra de Deus, versículo 23, olha o que o convite, né, de Deus assim pra gente. Se vos converterdes pela minha repreensão. Por que ele está falando repreensão? Porque aqui ele está falando com alguém insensato, uma pessoa que não aceitava ouvir um conselho. Mas, se essa pessoa se converte pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Então, a palavra de Deus, o conselho, a sabedoria, o bom senso, o entendimento, ele está disponível a partir do momento que nós temos o coração ensinável. Quando a gente abre o nosso coração e a gente reconhece que nós estamos agindo por tolice, por insensatez, sabe? A gente está agindo como tolo mesmo. Quando a gente cai em si e começa a perceber que esse não é um caminho, não é o melhor caminho e que a gente precisa mudar, né, o nosso jeito, a nossa conduta para sermos mais sábios, sabe? Mais sensatos. Quando essa ficha cai, vamos dizer assim, é o que a Bíblia está dizendo. Quando nos convertemos a essa repreensão da palavra de Deus, né, o Senhor, ele derrama do seu Espírito sobre nós. E aí, ele revela as suas palavras para nós. Então, gente, assim, como termina aqui o texto, né? Que aquele que der ouvido ao Senhor, né? Aqueles que me derem ouvidos, mas aquele que me der ouvidos viverá seguro, estará tranquilo, sem medo do mal. Então esse é o convite da sabedoria, é assim que a gente começa a descobrir a sabedoria, sabe? É dando ouvidos à palavra de Deus, dando ouvido ao conselho de Deus pra gente. Porque quando a gente dá ouvidos, gente, pode estar tudo um caos, sabe? Você pode olhar tudo ao seu redor e é só calamidade. Só que para aquele que ouve a palavra, aquele que guarda a palavra, aquele que ama a sabedoria, né? Essa pessoa, ela vai viver segura e ela vai viver tranquila e ela não vai ter medo do mal. E aí a sua pergunta que você pode fazer para mim assim, mas Jaque, como que eu posso ser uma pessoa mais sábia? E aí eu vou responder para você aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas versões fala sabedoria. Se você quer ser mais sábio, se você quer parar de agir com tanta tolice, né? Com tanta falta de senso, o conselho da Bíblia pra gente é o temor do Senhor. Tema a Deus, sabe? Procure temer o Senhor mais e mais. O temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. Ele é o comecinho, é uma ponta. Se nós não tivermos ao menos o temor, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Sabe? A gente pode ter inteligência, pode querer fazer coisas A, coisas B e fazer bem, só que para ter a sabedoria e o entendimento, né? Para você resolver e ter o discernimento das coisas, a gente não tem. Então, gente, assim, o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria, é isso que vai definir toda a sua vida e sua jornada e sua trajetória. Se você quer viver bem, quer viver seguro, quer viver sem medo do mal, tenha o temor do Senhor, busque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, essa palavra tenha te abençoado. Para mim, me falou muito no meu coração, me senti bastante encorajada e feliz, assim, ver o cuidado de Deus com a vida da gente, deixando o livro de Provérbios para nós. E quando o vídeo terminar, reflete sua conduta, reflete sobre os seus relacionamentos, sobre as suas amizades, os convites que as pessoas fazem para você
de fazer isso, fazer aquilo, para você ser igual a elas, né, como está escrito aqui. Reflete se você tem sido uma pessoa insensata, cabeça dura, coração duro. Reflete. E se volte ao Senhor, sabe? Se converta ao Senhor na repreensão da palavra de Deus, né? O Senhor, Ele ama, o Senhor, Ele corrige a quem ama. E quando vemos aqui a palavra nos repreendendo para nós não sermos insensatos, é porque o Senhor nos ama e Ele tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Um forte abraço e até lá!